Do Brasil de Dilma Rousseff e Michel Temer aos Estados Unidos de Donald Trump, passando pela Europa de tantas manifestações, os anos de crise têm enchido as ruas de protestos mundo afora. São homens e mulheres, jovens e adultos, movimentos sociais, grupos organizados ou não, todos manifestantes, indignados com os rumos da política. Um abalo nos alicerces das instituições, dos partidos e, sobretudo, dos políticos. O livro A Política em Tempos de Indignação é um importante apelo à reflexão, porque a frustração popular pode sim levar ao fim da democracia. Eu preciso fechar essa janela, peraí. O Daniel Innerarity, que é desse livro, A Política em Tempos de Indignação, que eu estou falando hoje, no nosso dedo de prosa e verso. Lá na orelha do livro ele fala em desilusões, revoltas, protestos, questionamentos, dúvidas e indignação. Em tempos de crise política e econômica, o mundo vem assistindo a uma onda intensa, profunda e contínua de manifestações, agitação social e rupturas. De um lado, um abalo nas instituições e nos partidos e nos políticos. De outro, a emergência de novas paixões políticas. Entre um e outro, a inquietação, a ansiedade pelo novo, o surgimento de novas correntes e uma desorientação de representantes e representados sem precedentes na história. O autor radiografa a política, a democracia e os cidadãos indignados em todo o mundo. Ele mostra ainda os riscos da despolitização ou da negação da política. Ele desconstrói a política sem negá-la, critica sem desacreditar dela, o que é importante, porque um dos maiores problemas do descrédito político do momento são justamente essas opções absolutamente estapafúrdias que as pessoas acabam tomando, né? E o voto a gente tem visto como que ele tem sido equivocado de uns tempos para cá. Diz ele lá que a ideologia nunca se foi. O que retorna são os confrontos ideológicos. Ou, se quisermos dar outro nome, a luta pela hegemonia. A ideologia como relato da sociedade que determina a linguagem e o discurso e que configura a submissão e estabelece padrões de conduta nunca esteve ausente do debate político. Talvez disfarçado de outras coisas, mas ausente nunca esteve. A política ela é fraca, porque a política vive na incerteza. A política está permanentemente exposta. Isso ele diz, não sou eu. Essa debilidade ela aumenta depois de ela exibir a sua impotência para impor limites aos desígnios do mercado. O mercado virando essa grande ficção, essa grande mãe, esse grande Deus, ele acaba tornando a disputa política, a disputa ideológica inviável, se todo mundo acredita que o mercado se impõe sobre todas as outras coisas. A separação entre o poder civil e o poder religioso não impediu a sobrevivência do teológico na política. E a última expressão disso é esse gênio invisível chamado mercado. E vou te dizer, no caso do Brasil, por exemplo, a ascensão das igrejas neopentecostais dentro do próprio sistema político é uma prova de que a religião nunca esteve fora da política, em tempo algum na história da humanidade. A incerteza é natural da política, mas cresce em razão de vários fatores, porque cada vez controla menos, porque a aceleração do mundo com o poder das novas tecnologias contrasta com a lentidão da tomada de decisões na política. Tudo isso une a exposição crescente a qual os meios de comunicação e as novas tecnologias submeteram aqueles que mandam. Situações de visibilidade permanente, porque se governa em situação de visibilidade permanente. É aqui que surgem alguns dos temas do momento que geram maior confusão, transparência e participação. O desaparecimento da intimidade é totalitário. A transparência tem de ser tratada com grande cuidado. Exigir informação dos governantes é fundamental. Mas informação infinita é o mesmo que informação nenhuma. É preciso processá-la para que seja útil, não para que se converta numa nova forma de ocultação. Eu concordo com a sua defesa da política e a crítica de muitos dos estereótipos hoje prevalentes, que não contribuem forçosamente com grande coisa, que antes aumentam, na verdade, a confusão.
Três ideias que não são contraditórias, mas que em muitos sentidos são complementares. A primeira é que a política é o único poder ao alcance dos que não têm poder. Isso é preciso ficar claro. A segunda é que não há pior fantasia do que a de uma sociedade sem política e com estados limitados a estritas funções de controle e vigilância. Basta ver o cenário para nos darmos conta de que os espaços de organização e articulação social que o Estado deixa livres são imediatamente ocupados pelo crime. Pelas milícias, no caso do Rio de Janeiro, pelos traficantes, no caso do Brasil inteiro, enfim, pelas milícias árabes, pelas milícias políticas, sociais em outros países. E, finalmente, a terceira é que o grande desafio da política é manter a autonomia em relação aos poderes econômicos, estabelecendo limites e criando as instituições interestatais necessárias para superar o fator determinante da crise de governança. Sua inferioridade pelo fato de o poder econômico estar globalizado e o político continuar a ser primordialmente nacional e local. Se economicamente a gente vive num mundo bem globalizado, politicamente dependemos muito das políticas locais e nacionais. Então essa relação me parece, apesar de delicada, fundamental. Sem que haja uma relação possível nesses termos aí, o país corre o risco de colapsar. Algo sério, como diz o Inhatari aqui, está acontecendo com a política, e o termo indignação, com que ultimamente vem associada, reflete isso de forma dramática. Nunca na história houve tantas possibilidades de ascender, vigiar e desafiar a autoridade, mas as pessoas também nunca se sentiram tão frustradas com a sua capacidade de fazer com que a política seja um pouco diferente. É muito provável que a crise que estamos vivendo seja um processo complexo, que avança com tanta velocidade que ainda não tivemos tempo suficiente para entendê-la em toda a sua magnitude. Talvez por isso os tempos de indignação sejam também e principalmente tempos de muita confusão. Para agravar um pouco a situação, deveríamos reconhecer que as pessoas também não sabem exatamente o que é que a política deveria fazer. A crise política em que nos encontramos não resolve suprimindo, a crise política em que nos encontramos não se resolve suprimindo a dimensão representativa da democracia. Ela é fundamental, é uma grande conquista da história da humanidade, da modernidade, da era contemporânea. Abrir mão da representatividade é abrir mão da sua própria, do seu próprio direito de ser cidadão. Porque a democracia direta, a moda grega, nunca foi uma democracia democrática, né, nos termos mais vinculados ao contemporâneo. Nunca. Uma reflexão sobre o lugar da política no mundo atual deve começar por perguntar a quem é que corresponde fazê-la. Quais são os velhos e os novos atores políticos? Se trata-se de algo que deve ser realizado por uns poucos ou por poucos, pelos especialistas, ou por aquilo que chamamos de povo, e que é tão difícil de definir, num espaço que já não está estruturado tão nitidamente pelas classes sociais, nem mobilizado pelos partidos. A resposta mais razoável será que a política tem que ser feita por todos esses atores. Leio. Acho uma reflexão bem importante. Claro que a reflexão, a atitude crítica em relação à política é um sinal de maturidade democrática. Sempre vai ser.